nosso papo de publicitário está com a Maria Fernanda hoje, e aluna do 5º período da disciplina de Estudos em Publicidade, desenvolvendo projeto de monografia, certo? Isso. E a Maria Fernanda está trazendo o grupo que certamente todos conhecem, é o BTS. Por que é que você, dentro do contexto da publicidade, está trazendo para fazer um exercício acadêmico, interpretativo, analítico acerca de um grupo musical? Eu vou explicar melhor com as minhas palavras. À vontade. Quando eu estudei teoria da comunicação, um dos assuntos que mais me chamou a atenção foi a transmídia, né? A narrativa transmediática do Jenkins. E eu sou muito fã do entretenimento musical, no geral, e eu já tinha há bastante tempo uma afinidade, assim, por assim dizer, com a indústria musical coreana, sul-coreana, né? Então, eu lembro que eu via muita diferença na questão da indústria ocidental e na indústria oriental. A oriental, ela é bem mais agressiva, né? E tem alguns livros também que falam sobre isso, como eles são mais agressivos com os famosos, nas músicas, na questão do marketing. Então isso me chamou um pouco de atenção, e principalmente o BTS, porque é um grupo bem famoso. Eles já venderam aí, no streaming, né, no Spotify, eles têm 1 bilhão assim, de visualizações, não, de ouvintes, né? E aí, isso me chamou um pouco de atenção, porque eu vi muita diferença como Justin Bieber, como ele agia, e como o BTS, a empresa dele, se portavam principalmente em relação aos fãs. E aí eu decidi um pouco investigar a fundo. Você falou, vamos voltar um pouquinho, você falou sobre a forma agressiva. Agressiva, contextualiza essa questão agressiva como? O que você identifica, né, que o marketing dos grupos musicais orientais se posiciona de forma mais agressiva em detrimento dos ocidentais? Quais são os aspectos que chamam a tua atenção? Principalmente, como eles lidam com o planejamento estratégico. Na minha visão, totalmente na minha visão agora, como fã falando, eu não via, por exemplo, vou pegar 2 grupos, tem o BTS do lado oriental e o One Direction do lado ocidental. E eu não via um planejamento muito estratégico vindo dos grupos ocidentais, porque eles acabavam por motivos muito... Tinha muita... Como se diz? Tinha muitos rumores, tinha tipo, fofocas, assim, que vazava na internet, e isso manchava muito a marca deles. Eles acabaram, inclusive, né, por motivos, assim, de... muitos rumores, né? Um brigou com o outro, aí agora voltaram a fazer um documentário, e aí falavam que um deu soco no outro. Então parece que é muito instável o planejamento deles. E eu vi que não existia muito isso no K-pop. Não que não exista grupos que não vão pra frente, né? Mas eu via uma certa... O caso da agressividade, né? Parecia muito consolidado. A forma que eles iam lidar com os fãs, a forma que eles lançavam os álbuns. Então, por exemplo, o BTS, eles começaram em 2013 como um grupo de hip hop. Eles começaram, 2 anos depois, mais ou menos, eles entraram com as lores, que é o que eu queria falar na monografia, que eles começaram uma narrativa de uma história em que os membros são um personagem mesmo, eles têm outros nomes e tal, que depois, mais pra frente, criam um webtoon. E eu pensei, ao longo de um tempo, muitos anos, coisa de 5 anos que durou mais ou menos, e não mudou o brand, nem ficou incoerente. Então, eles estiveram muito amarradinhos à forma que eles criaram esse planejamento. Na verdade, eles desenvolveram, pelo que você está falando aí você está falando isso, assim, a questão do comportamento ocidental e oriental. Eu acho que tem muito a ver com disciplina, tem um trabalho de mídia espontânea muito controlado, então, ferramenta de comunicação nas mãos, né, dos gestores. E acho até assim, você comentando aqui, eu tive um insight, não sei se uma possibilidade de pensar nisso. Já parou para pensar que quando eles são... foi o grupo que criou esse conceito de transformar
os integrantes em personagens, em fazer, inclusive, esse percurso de construção dessa história que atravessa as mídias? Ou outros grupos sul-coreanos também fazem isso? Também fazem isso. Mas quem começou com a história? Então, eu não vi, sinceramente, eu não vi outros grupos que vieram antes, porque eu queria focar em outros também. Só que o Fabiano falou assim, não, foca em um, que é melhor, é mais fácil pra você estudar. Mas o BTS é um grupo mais antigo. A deles começaram em 2015 e realmente, eu já vi alguns grupos antigos e eu não vejo outros grupos antigos fazendo a mesma pegada. Né? Eles falam que no K-pop tem as gerações, né? Tem a primeira, a segunda geração que veio iniciando a Hallyu, né, que eles chamam a onda coreana pro mundo, né, ocidental. E aí eles começaram, né, mais ou menos com hip hop, era muito estilo de rap, hip hop. Quando chegou na terceira geração, que é onde o grupo do BTS encaixa, eles chegaram também nessa pegada, mas 2 anos depois eles já mudaram. Depois tem a quarta geração, que é a geração que até eu sou um pouco mais familiarizada porque eu tinha idade, que foi lá para 2018, mais ou menos, e eu vi grupos que começaram com a Lorde também. Eu não acompanhei, mas eu vi que eles tinham. Uns eram mais fracos, no sentido de não fidelizavam tantos fãs igual o BTS, né? Eles fidelizaram uma gama muito grande de pessoas que começaram a seguir eles por causa disso. E teve um que até fiquei na dúvida se eu iria estudar ele, que na verdade foi esse grupo que me fez pensar na do BTS. É um grupo que se chama ENHYPEN. Eles começaram em 2021, se eu não me engano. E assim que eles começaram diferente do BTS, que começou como hip hop, depois incrementou a lore, o grupo começou direto na lore. E eles estão há uns 5, 6 anos, na verdade, vão fazer 6 anos, na atividade com essa lore ativa. Então, eles em nenhum momento fugiram da lore, pelo contrário, todos os MVs, os clipes, sempre falam alguma coisa, assim, busca, pelo menos, né, todo álbum tem algum clipe principal, eles buscam falar da lore, e agora eles vão lançar um anime. Então, foi o que me instigou a falar assim, caramba, o BTS tinha isso também. Que no final foi o que eu vou falar, né, que eles saíram e por que eles saíram. Você já listou dentro da composição, da estrutura do branding, do grupo musical, recursos, ferramentas ou mecanismos para além da questão da transmediação, porque me parece que você vai falar da questão da complexidade dessa narrativa, né? É um storytelling que perpassa várias mídias. Grosso modo, seria isso? É um storytelling, não é? Sim. Para além disso, que outros mecanismos ou que outras estratégias compõem o branding do grupo BTS? Que trabalha essa questão de fidelização da marca, que reforça essa questão da cultura juvenil, né, geracional. Está atravessando, né, acho que já está atravessando geração, acho que na verdade já está indo para a segunda geração o BTS. Exato, está indo já. Sobre isso, eu tenho dois pontos que eu pesquisei sobre. O primeiro é a história, a narrativa da história, né? Não basta ter só uma história que vai vender, porque pode ser uma história ruim e ninguém gostar. Mas eles puxaram uma história emocional, juvenil, no sentido de falar de ansiedade, depressão, crise do pânico. Eles quiseram puxar bem para a dor de um jovem, passando que a maioria dos jovens assim, sofre de alguma coisa como ansiedade, nervosismo, opressão da sociedade de alguma forma. E eles começaram a falar sobre isso, que eu acho que foi uma das coisas que fidelizaram os fãs. Tanto que, se eu não me engano, em 2019 ou 2018, eles fizeram uma parceria com a Unicef, ou foram palestrar sobre, ou dar um discurso, alguma coisa nesse teor. Mas eles participaram de uma campanha da Unicef justamente sobre o valor da vida, né? Então, acho que a narrativa da história deles prenderam os fãs. E depois, mais pra frente, que eu acho que fizeram eles terem uma gama muito grande hoje em dia de fãs fidelizados, é que quando a empresa viu que uma narrativa transmídia complexa estava sendo uma barreira para eles irem para o mainstream global, eles tiraram. Mas não tiraram assim, acabou, não vamos mais usar, não descartando, mas eles amarraram
terminaram, encerraram. Tanto que hoje em dia não se fala muito das teorias, porque as teorias já foram. O que foi confirmado já foi confirmado, o que não foi. E aí quem era fã, por causa disso, continuou seguindo, porque criou um apego emocional com o grupo, por ter visto eles por tanto tempo. Memória afetiva. Criou uma memória afetiva, né? E até uma familiaridade, porque eu já passei por isso, e fulano já passou por isso. E também eles criaram uma nova gama de fãs globais que, por exemplo, se eu não me engano, em 2020, eles lançaram a primeira música toda em inglês. Eles não lançaram um álbum, mas lançaram a música toda em inglês, muito pra massa mesmo. Então foi muito fácil eles entrarem na massa quando eles amarraram a lore, já tinham uma gama fidelizada que iria manter eles no global, e eles continuaram depois lançando músicas em inglês para fomentar essa massa que eles iriam novos mercados, partir para novos mercados. Linguagem é uma coisa importante, né? Não basta só você múltiplos canais, você tem que falar também vários códigos, né? Várias mensagens. Mas fazendo aqui um contraponto, né? O grupo, quando constrói essas histórias e deixa lacunas e faz com que os fãs fiquem percorrendo as mais diversas mídias para fazer o fechamento, essas lacunas geram ansiedade. Uhum. E aí, como é que fica a questão ética? Né? Você falou que, poxa vida, o grupo trata de questões que são, assim, de grande relevância para a juventude, né? Como é que fica essa questão ética de você criar uma ansiedade, de exacerbar essa expectativa? Porque você tem aqueles fãs que curtem, mas tem aqueles fãs que são fanáticos, né? Vou usar aqui, né? Como é que fica essa questão ética de lidar com porque é uma construção quase que mitológica de um grupo, né? Inclusive, né, tira desse grupo, porque esse grupo vai estar envelhecendo também, né? Eu estou pensando aqui como produto, né? Então, realmente, a estratégia de brand é fantástica, porque a ideia é torná-los eternos. Pelo menos, né? Você tira do grupo, do mundo real, dos seres humanos, e você constrói, né? Quase que são arquétipos, né? Sim. São personagens arquetípicos, provavelmente, se for fazer uma análise junguiana lá, tá fantástico. Deve ter todas as representações arquetípicas ali para dar conta desse todo. E aí, como fica a questão ética disso? Você já estudou sobre isso? Já pensou? Já abriu um caminho para lidar com essa questão? Então, e essa parte que eu vou estudar mais a fundo também, que é sobre a cultura da comunidade. Eu tinha visto até um autor, que eu anotei, mas eu não lembro o nome. Eu deixei anotado porque ele vai falar sobre essa cultura de como as comunidades elas conseguem se manter, de certa forma, sem os artistas. Até porque o BTS ele ficou em hiatos por volta de uns 4 anos, mais ou menos. Porque eles foram fazer serviço militar, né? E eles voltaram só agora esse ano. Então, de certo modo, como eles se manteram? Porque eu, como fã, né? Eu não sou nem a fanática, eu já fiquei ansiosa, assim, caramba, como eles vão voltar? Se eles vão voltar, se vão voltar trazendo o quê? Então, eu acho como eles fizeram isso na época da lore, e isso se manteve para manter eles no mainstream, para eles saírem em hiatos, né? Eu vi que eles tinham muitas gamas de... Por exemplo, um álbum, ele demora a sair, mas ele tinha blog, que eles lançavam coisas nesse blog. Eles tinham também o Webtoon, que já estava começando a sair também. Eles tinham notes, que eram basicamente livros que eram lançados de anotações, que também fomentavam a história. E também tinham curtas-metragens que eles lançavam. Subprodutos. Nesse período de ausência do grupo que estava prestando serviço militar? Não nesse momento. Foi depois? Isso antes. Foi antes. Dessa questão da ansiedade. Sustentação. Exato. Tá. Porque demora essa questão de fazer um álbum, produzir, eles também são um grupo de produtores, né? Então eles tinham que produzir música e tal. Então tinha esse curto período que eles precisavam alimentar os fãs, realmente. E eu, como fã, que eu via dentro da comunidade o que acontecia, né? As teorias também formavam vários outros produtos. Então tinha muita fanfic. E as fanfics ficavam famosas
no meio da comunidade. Alimentava mais ainda a ansiedade. Exato, não necessariamente dentro da narrativa original, mas criavam várias narrativas pequenas, que às vezes nem se envolvia com a narrativa principal, né? Você tem dados de que nesse período da ausência deles, se o consumo dos produtos aumentou, ou se a frequência, a audiência, a presença nessas mídias, existe algum recurso, algum instrumento que possa trazer dados quantitativos para perceber o comportamento desse coletivo? Eu tenho um, não é exatamente sobre esses produtos que eu falei, porque como eu acho que acabou a lore, eu acho que pouca gente acessou depois, mas sobre o mainstream, todos os membros lançaram álbuns antes de entrar no serviço militar. E eles entraram, apesar deles terem entrado bem perto, em períodos pertos, eles não entraram tudo no mesmo mês, ou tudo no mesmo dia, né? Então, eles tiveram tempo, às vezes, de lançar um álbum e ir pro serviço militar. Aí o outro lançou um álbum, já foi também. E eu fui ver, obviamente, eles não venderam tanto igual eles vendem como grupo, mas venderam a maioria, assim, dos 7 membros. Eu consegui achar de 5, eles venderam mais de 1,5 milhão de álbuns. Cada um. Sozinho. E aí eu acho que é um bom número, porque assim, sozinho e sabendo que você vai sair, por exemplo, eu já não acompanhava tanto naquele ano. Então, nessa transição do mainstream também, que eu acho que é importante depois eu dar uma pesquisada a fundo, essa transição de algo mais complexo para o mainstream, muita gente abandona, porque eu gostava da complexidade. Então, quando eu vi que tava muito massa, eu falei, eu gosto mais de algo denso. nichado. Eu gosto. Mais denso. Exato. Então, com certeza teve gente que parou de acompanhar um pouco. Então, juntando isso, mais a questão previamente, eles estavam indo para um hiato de 2 anos, sendo que poderia voltar e o grupo acabar, ou poderia eles mesmos não querendo voltar mais pro grupo. Então, tudo poderia acontecer. Eu acho que foram bons números, assim, até por causa da preferência de membros, né? Então tem fãs que preferem acompanhar um membro, tem fã que acompanham mais um outro, tanto que o Jungkook, ele é o mais novo, ele foi o que mais vendeu álbuns, né, nesses dados deles. Então, assim, de tudo que você falou, se nós colocarmos numa peneirarmos, né, o produto é o conteúdo que eles produzem. Exato. E aí é isso que mobiliza, molda e trata o branding. Exatamente. E eu acho que é uma forma muito boa de vender a imagem deles. Porque nesse meio tempo que eu acompanhei como fã e também fui analisando, eles não têm muitas oscilações do que foge dessa marca. Que eu acho que também entra voltando lá do termo agressivo. Eles não conseguem fugir, provavelmente vai ser muito difícil para eles, quando eles deixarem de ser BTS um dia, eles tentarem desvincular essa imagem da marca BTS da pessoa que eles são. Sempre é difícil, né? Mas eu acho que isso se torna até difícil para eles como artistas solos. Porque eles sempre vão ser o Jungkook do BTS, o Jimin do BTS. Virou sobrenome, acaba virando sobrenome e identidade. Virou uma identidade. Então, assim, resumindo, você vai esmiuçar essas estratégias que, quando você fala estratégias de brand, né, da construção da marca do grupo BTS, vai para além da comunicação, vai no desenvolvimento do conteúdo, vai à construção do storytelling, vai utilizando a transmediação, multiplataformas. Enfim, é uma complexidade grande. Acho que vai para além da uma tese de doutorado. Eu pensei, o Flaviano falou isso. Flaviano disse para você agora o básico, entendeu? Tenta delimitar. Aí lá na frente, provavelmente, entre tantos aspectos desse branding, você de repente trazer algo pontual. Sim. Porque é um universo. É muito grande. É muito grande. Mas enfim, um belo desafio. Bastante. Então tá, se mês que vem você volta para contar, né, em que esfera você... a gente não falou rapidamente. Tua metodologia vai fazer... Vou fazer análise de conteúdo e quero focar principalmente no qualitativo, mas vou trazer muitos dados quantitativos. Principalmente nesse tempo de pausa, nesses momentos de
mudança de rebrand, de até por assim dizer, poderia né? ser rebrand. Então eu vou trazer bastante quantitativo, apesar de focar mais na análise mesmo de conteúdo, como que eles fizeram, na emoção, sabe? Eu vou trazer bastante dados assim. Ok, então tá. Nos vemos então no próximo semestre, né? Tá bom. E a gente fica por aqui no nosso papo de publicitário.